Bem-vindos a mais uma revista de imprensa diária desportiva. Hoje, dia 24 de abril, véspera de um grande jogo amanhã no Estádio da Luz, no Benfica Moreirense. Vamos então passar de revista os jornais diários desportivos. Começamos, como sempre, pela bola, em que na sua capa fala aqui que o River Plate ataca Otamendi. River Plate, força, tu consegues. Não é preciso muito. Seguidamente temos aqui o processo Saco Azul, que terminou ontem com a absolvição do Benfica e de todos os arguidos no processo. Diz o presidente Rui Costa que, acima de tudo, é uma vitória para o Benfica neste processo com 10 anos. Bom, no entanto, Rui Costa lembra também que os prejuízos que advieram para o clube com este e outros processos e que poderá estar em causa o contra-ataque na justiça. Vamos ver. Sobre o Dr. Magalhães e Silva, o advogado de Vieira, diz aqui que a investigação não foi bem feita e que não tem dúvidas de que ao longo dos anos o Benfica sofreu muito com isto para chegar aqui. Ora bem, este ponto é bastante pertinente, porque uma coisa é o nosso presidente vir dizer que está muito contente porque o Benfica não foi condenado. Obviamente não foi condenado, mas então a pergunta que eu faço, dado que esta investigação não foi bem feita, segundo o Dr. Magalhães e Silva, mas ficou provado que o Benfica foi roubado em 1,8 milhões de euros. Ora, segundo o Ministério Público, por não ter havido uma auditoria forense que tivesse permitido saber quem foram os autores. E eu pergunto ao Ministério Público, 10 anos para investigar, não tiveram tempo para fazer uma auditoria forense. O Benfica, que sempre se disponibilizou as suas instalações, todos os documentos, para que houvesse uma investigação eficaz, e 10 anos depois não conseguiram provar quem foram os autores por não terem conseguido fazer uma auditoria forense. Mas era o Benfica que tinha que fazer, não era o Ministério Público. O Ministério Público é que estava acusado. Bom, isto enerva-me aqui um pouquinho, ficou muito ácido no estômago e não gosto muito destas brincadeiras. O que é certo é que 1,8 milhões de euros foram subtraídos da SAD do Benfica e o Ministério Público não sabe quem foi. Não sabe quem foi investigar se fosse competente, coisa que não foi. Bom, mudando de assunto, Mourinho diz aqui que há ordem para convencer no Estádio da Luz. Obviamente, o jogo amanhã é um jogo em que os 3 pontos é o único objetivo do Benfica, porque o Benfica já perdeu 15 pontos nesta liga. Tem 0 derrotas, que é um recorde que a mim não me interessa, e Mourinho disse-o também. As 0 derrotas não lhe interessa, preferia ter mais uma ou 2 derrotas e não ter estes empates todos, obviamente. Depois volta aqui então a desenvolver o Jornal A Bola aquela notícia de capa em que o River Plate ataca Otamendi. Dizem que o clube de Buenos Aires já iniciou contactos exploratórios pelo Central das Águias e que depois do Mundial é o timing apontado. Força River, vocês conseguem e força sempre. Depois, aqui esta notícia de que o Porto está na final e estão aqui a falar de voleibol feminino. Ontem, no Dragão, no pavilhão do Dragão, ou do Ladrão, ou o que é aquilo, venceram o 5º jogo a Negra por 3-1 e vão disputar então a final para saber quem é o campeão nacional com o Sporting de Praga. Algumas notícias que fui lendo no X, porque o X é uma rede social um pouco ambígua, porque há muita fake news. Dizem que o Porto investiu 1,5 milhão no voleibol feminino e o Benfica terá desinvestido. Bom, vale o que vale. Eu isto não consegui verificar a 100%. Depois, a última notícia que eu vos trago aqui é que hoje
vai haver o jogo Benfica Sporting de handball. O Benfica precisa ganhar o jogo, se é que ainda tem alguma expectativa nesta fase final, neste play-off do handball. E eu recordo aqui as palavras do ex-vice-presidente Fernando Tavares, que na altura, numa Assembleia Geral, disse que o objetivo, naquela Assembleia Geral da apresentação do orçamento para esta época do clube, disse que o objetivo no handball era que o Benfica ficasse à frente do Porto. Vejam só o espírito que norteava esta direção. Aquela direção, e se calhar esta direção continua na mesma. Vamos virar aqui um pouquinho da página, passando para o Rascor, que aqui na primeira página vem dizer que Mourinho está triste com o Rui Costa porque tem o futuro por esclarecer. O treinador esperava já ter tido uma conversa clarificadora. Bom, eu tenho dito aqui praticamente todos os dias que Mourinho tem contrato até final de 2027. Queriam o quê? Que Rui Costa viesse renovar o contrato por mais 2 épocas, como fez, por exemplo, com Roger Schmidt. Com Roger Schmidt não me recordo se renovou por 2 épocas, mas lembro-me perfeitamente que renovou no primeiro ano com o treinador alemão e depois foi o que foi. Não quer dizer que Mourinho seja igual. Por mim, se fosse o presidente do Benfica, obviamente que renovava por mais 1 ou 2 anos, para além de 2027, sinceramente, fazia-o, porque acho que Mourinho é uma mais-valia e tem-no provado naqueles jogos em que supostamente há mais dificuldade para o Benfica com as equipas grandes, e ele tem montado muito bem a estratégia da equipa, com a sua genialidade, com o seu conhecimento. Portanto, eu sou um adepto indefetível de José Mourinho e para mim é para continuar, obviamente. Depois veio o desenvolvimento da notícia, em que diz que Mourinho está sentido com Rui Costa. Não sei onde é que estes gajos do Média Livre conseguem obter estas informações, muito sinceramente não sei, mas também não me interessa muito. Depois voltam a batalhar aqui no caso Rios, em que o Manchester United está muito atento ao jogador. Muito bem, o jogador tem 100 milhões de cláusula de rescisão, querem levar. É como aconteceu com o João Félix, com o Enzo, querem levá-lo. Sim, senhor, desde que o jogador queira e batam a cláusula de rescisão, podem levá-lo. O Benfica não pode fazer nada. Continuando, a Sheldrup recebe então visto e aproxima-se do Mundial, porque não sei se vocês recordam, Sheldrup teve aquele problema judicial e poderia estar em dúvida que os Estados Unidos aceitassem o seu visto de participação no Mundial, mas parece que isso estará ultrapassado. E por último, vamos tentar ver aqui uma coisa nestes processos que já caíram contra o Benfica e processos que estão ainda em curso. Portanto, eu vou falar do Etopeira, do Saco Azul, do Malachau, do Vouchers, do caso dos Imãs, da Operação Lex, esta brincadeira toda. Então, vamos por partes. Os senhores juízes do Ministério Público, mercê de denúncias, digo eu, anónimas, digo eu, tentam fabricar processos alimentando ódio contra o Benfica, mas no meio de tudo o que acontece é simplesmente isto. Processo Saco Azul, este agora, Benfica absolvido em tribunal, a inocência foi provada. O Etopeira, Benfica ilibado. A SAD nem sequer foi a julgamento por falta de provas. Vejam só como é que isto anda. O caso dos vouchers foi arquivado porque houve anos e anos e anos e anos e anos sobre esta brincadeira e nada. Zero. Malachau, arquivado. Mais uma ficção que morreu na mão do Ministério Público. Operação Lex, o Benfica nem sequer é arguido. É um caso que não envolve a instituição. Portanto, só nos resta neste momento o caso dos e-mails, e todos aguardamos que a mentira caia como todas as outras. Este caso dos e-mails, se vocês estão recordados, é aquele que supostamente o Ministério Público diz que o Benfica concedeu vantagens ao Vitória de Setúbal em troca de tentativa de perca de pontos do Vitória de Setúbal em favor do Benfica.
Isto é tão ridículo que basta vocês irem ver, darem-se ao trabalho, de irem ver um pouco os resultados entre o Vitória de Setúbal e o Benfica nesta época em que está em apreciação, para verem realmente como é ridículo este processo. E mais, não tenho como prová-lo, mas já me disseram que há um denominador comum nestes processos, que é o juiz do Ministério Público, que é sportinguista, costuma até ter assento na tribuna de honra do estádio do Alvalixo, mas obviamente isto eu não consigo provar, é apenas o que diz-se no X, por exemplo, que é aquela rede social que, enfim, não é? Vamos então passar para o Jornal Hoje, terminando a parte do recorde do jornal. O jogo tem apenas uma notícia, e é uma notícia que a mim me causa muito transtorno. Já vem vários órgãos de comunicação social a dizer que houve um administrador da SAD que no jogo Sporting-Benfica apostou no Sporting. Isso é verdade. E esse administrador da SAD é Silvio Cervan. Silvio Cervan pertencia à anterior direção que teve no Benfica nos 4 anos anteriores, portanto desde 2001 a 2025, e não faz parte da direção do clube neste novo mandato de Rui Costa. Mas Rui Costa convidou há relativamente pouco tempo para administrador da SAD. Portanto, todos estes envolvimentos que eu, muito sinceramente, tenho muita dificuldade em compreender como é que continua este lodaçal no Benfica, mas isto, obviamente, terá que ser, caso os meus colegas dos gloriosos benfiquistas assim o entendam, terá que ser alvo de um podcast especial para batermos toda esta podridão. E pronto, por hoje está feita a revista da imprensa. Muito obrigado por nos terem escutado. Voltaremos amanhã e, como já sabem, viva o Benfica!